Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 24 de julho de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É muito bom poder, toda quinta-feira, estar com os irmãos, abrindo a palavra, estudando, meditando nela. Eu espero que os irmãos também sintam-se felizes por esse momento. Nós vamos, nesse instante, iniciar. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua condução e a sua graça. Oremos. Deus bendito e santo, muito obrigado, Senhor, por o dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos a nós ofertadas. Nós queremos te louvar e bendizer o nome, porque sabemos que Tu és grande, que Tu és bom, que Tu és amoroso para conosco. Obrigado, Senhor, também, Pai, porque o Senhor também nos dá esse privilégio de abrirmos a Tua palavra e meditarmos nela. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesse momento o Senhor aclare a nossa mente. Nos dê, Senhor, a capacidade de entendermos a Tua palavra, primeiramente, mas nos dá também, Senhor, um coração que seja orientado por Ti, de tal maneira, meu Pai, que a Tua palavra encontre lugar adequado em nosso coração para poder frutificar. Nós te pedimos isso, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nós vamos meditar nos últimos versículos do livro, do versículo número 23 ao versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 23 a 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. Havendo-lhe eles marcado um dia, e vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhes: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria residência que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus cumpre os seus propósitos. Quando Deus tem um plano, Ele executa. E esse plano de expansão da pregação do Evangelho foi claramente detalhado em seu início aqui por Lucas em seu Evangelho. Na verdade, meus irmãos, quando Deus tem esse plano, que Ele vai expandir a pregação, ao mesmo tempo nós vemos que existe uma responsabilidade dos pregadores ao fazerem isso. De forma que nós vimos o Senhor agindo por meio de vários homens aqui. Desde lá atrás, com o próprio Pedro, com o próprio Estevão, mais recentemente por meio do apóstolo Paulo. Nós vimos, meus irmãos, não a história de apóstolos fazendo a obra, mas nós vemos a história de Senhor Jesus Cristo realizando a obra. E esse processo de Deus concretizando o seu plano nos mostra exatamente como os pregadores fazem parte desse projeto, dessa proclamação do reino, e de como Deus é glorificado à medida que esse projeto vai sendo desenrolado. O livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação direta do Evangelho de Lucas. Lá ele iniciou, num primeiro momento, falando sobre Cristo e sobre sua obra. Agora, ele mesmo diz no capítulo 1, queria continuar a falar sobre o que Cristo continuou a fazer no meio do povo de Deus. Então, esse aqui é um ato de Jesus Cristo, é Deus desenrolando o seu plano.
E lá no início ele deu um projeto bem detalhado de como ele iria expandir esse evangelho. Ele disse que eles receberiam poder ao descer o Espírito Santo sobre eles, sobre os apóstolos, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Nós vimos como o Senhor expandiu o evangelho em Jerusalém, por meio de Pedro, depois expandiu para a Judéia, Samaria, usando os demais apóstolos, em especial usando os seus missionários. Mas o texto começa a mostrar um Paulo entrando na história, onde a expansão do evangelho, a partir de Antioquia, chega ao mundo inteiro. Nós estamos chegando ao final dessa história. É um final meio abrupto aqui no capítulo 28. Ele não encerra de fato. Mas nesse encerramento não é uma nota de pesar, pelo contrário, é uma nota de triunfo, mostrando que Deus concretizou o seu plano. A sua promessa de pregar até os confins da terra, lá atrás, é cumprida aqui. Paulo chegou a Roma para pregar o evangelho nos confins da terra. A partir daqui nós sabemos que pode ser que ele, uma vez livre dessa prisão, andou mais um pouco e pregou até mais longe. Mas o que Lucas está fazendo aqui, dentro do relato que ele possui, é mostrar que Deus cumpriu o seu projeto, que Deus continua fazendo a sua obra. E que homens de Deus são escolhidos nesse trajeto para fazer a sua obra por meio da proclamação do Evangelho. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, sobre essa proclamação do reino de Deus. O texto nos dá, meus irmãos, 3 características do pregador em como ele deve proclamar esse reino de Deus. Em primeiro lugar, ele deve proclamar o reino de Deus com fidelidade, versículos 23 e 24. Nos diz assim a palavra: havendo-lhe ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. O apóstolo Paulo chega em Roma e imediatamente convoca uma reunião com o grupo de judeus da região para tentar descobrir o que estava acontecendo e já de alguma forma adiantar alguns assuntos. Eles ainda não têm nenhuma denúncia formal, eles não têm nada para dizer contra o apóstolo Paulo. Paulo já aproveita e adianta que não, as acusações são falsas, mas surge uma oportunidade excepcional para a pregação do evangelho. O texto nos diz que eles marcaram um dia para estar na casa de Paulo. Paulo estava preso numa residência, ele próprio alugou essa residência, foi dado a ele esse privilégio, ele ficava preso a um soldado 24 horas por dia, mas pelo menos tinha liberdade de receber pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. E o texto nos diz que houve um grande número de pessoas que vieram. Muitos dos judeus vieram para ouvir o apóstolo Paulo. E aí, meus irmãos, nós vemos uma característica essencial em Paulo aqui, que é a disponibilidade de Paulo em pregar, e pregar de forma correta, pregar de forma fiel. Primeiro, vejam, em receber uma grande multidão na sua casa. O texto diz que veio grande número ao encontro de Paulo. Em segundo lugar, além disso, o texto nos diz que olha o tempo que ele passou. Então, desde a manhã até a tarde, Paulo passa um dia inteiro, desde manhã até de tarde, fazendo uma exposição. Imagina essa aula como foi. Imagina essa pregação como foi. E de como Paulo pôde expandir tudo que ele sabia sobre o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Uma pregação que começou de manhã e foi até a tarde, eles ouvindo. Mas o que é que ele estava pregando? O texto diz assim, que então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. A palavra para exposição traz a ideia de uma explicação detalhada. Paulo não teve pressa, ele passou um dia inteiro fazendo isso. E nessa exposição detalhada que ele vai fazendo, ele vai expondo as Escrituras de maneira fiel, para que as pessoas entendam o que Deus estava planejando para o seu povo. É tanto que olha o que ele está expondo, final do versículo 23. Expondo em testemunho do reino, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. O que ele fez foi uma exposição de todo o Antigo Testamento. Lei e profetas era o resumo de toda a Escritura, todo o Antigo Testamento. Eles falam então dessas duas características como um modelo para todo o texto. Então, ele está falando do que ele pegou o Antigo Testamento todinho e expôs, apresentando a Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, é uma pregação fiel. Uma pregação fiel é uma pregação que é feita com uma exposição detalhada das Escrituras, apresentando Jesus Cristo.
Essa fidelidade na proclamação de Paulo é o que nos assusta aqui. Ele é um homem corajoso, forte, a ponto de passar um dia inteiro expondo, mas explicar detalhadamente Cristo no Antigo Testamento é o grande papel de Paulo aqui no texto. Ele tenta de todas as formas persuadi-los, mas persuadi-los não com base em argumentação frouxa, não com base em argumentações filosóficas, em lógica e coisas do tipo. Não são sofismas que ele está usando. Ele está usando a Escritura. Ele usa a palavra de Deus para expor Cristo, prega Cristo de forma detalhada nas Escrituras. Essa fidelidade, meus irmãos, faz com que as pessoas reajam. Versículo número 24. O versículo número 24 diz que houve alguns que ficaram persuadidos. Paulo expondo a palavra, as pessoas reagem à pregação da palavra. Essa reação à pregação da palavra, meus irmãos, é o alvo final. Mas notem que o texto diz que vai haver duas reações. Primeira reação, um grupo que ficou persuadido. Esse grupo, meus irmãos, foi aquele grupo que o Espírito Santo tocou e abriu os olhos para que eles entendessem que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Interessante porque nós vamos ver uma coisa muito parecida. Quando dois discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús, e Jesus acaba de ressuscitar, e os encontram no caminho. E eles estão tristes, Jesus conversa com eles sobre essa tristeza, e eles falam sobre a esperança que foi perdida. O texto diz que Jesus faz exatamente a mesma coisa que Paulo fez aqui, expondo o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, mostrou toda a obra de Cristo. É isso que Paulo viu, é isso que a pregação é. Mas eles só conseguiram enxergar no momento que os olhos deles foram abertos, quando Jesus estava dando graças pela comida. Eu quero que você note que a ação do Espírito Santo vai abrir os olhos de alguns quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Mas a palavra de Deus pregada com fidelidade não garante a salvação de todas as pessoas. Porque o texto diz que alguns foram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Eu quero destacar para vocês essa palavra aqui. Olha o contraste. Um persuadido, um grupo foi convencido de que aquilo ali era verdade. Isso é o efeito do Evangelho, é o convencimento da verdade, da necessidade do homem, de um Salvador e de Cristo como sendo esse Salvador prometido. E o segundo lugar, de incrédulos. Essa expressão diz respeito justamente à reação que a pessoa possui em relação à palavra, à pregação da palavra. Eles não creram naquilo que foi pregado. Nota, queridos, que a pregação ela deve ser feita com fidelidade, mas os resultados independem dos cristãos, independem da pregação. Depende unicamente do Senhor. É Ele que abre os olhos de uns e não abre de outros. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Nesse sentido, nós somos levados a ver que Deus tem um plano muito maior e mais complexo do que a gente consegue imaginar, mas no final das contas, Ele tem uma convocação específica para aqueles que são os pregadores da palavra. Ele nos convida a pregar o Evangelho com fidelidade. Essa a ideia. Não é só falar sobre Cristo, não é só falar numa igreja. Às vezes as pessoas já acham que, porque a pessoa está falando sobre Jesus, alguma coisa, ela está falando das Escrituras. Ela pode estar distorcendo as Escrituras. Eu quero que você note bem aqui o detalhe. Primeiro, Cristo em todo o Antigo Testamento. Segundo, pregar de forma expositiva. O texto diz que Paulo faz uma exposição detalhada no Antigo Testamento. Essas características, meus irmãos, tornam a pregação fiel. É uma exposição, é a ideia das Escrituras sendo trazidas. É a própria Escritura sendo apresentada e não ideias dos homens, não conceitos humanistas, coisa desse tipo. A verdade ela vai trazer então consequências. Ou as pessoas creem ou elas não creem. Ou elas são persuadidas ou elas se apresentam incrédulas. Mas de qualquer forma, a pregação precisa ser feita de forma fiel. A proclamação do reino de Deus, em primeiro lugar, foi com fidelidade. Mas em segundo lugar, versículos 24 a 29, nos mostra também que ela deve ser feita com coragem. Como um grupo não creu, final do versículo número 24, no versículo número 25 eles começaram a ir embora. É óbvio, está tardezinha e eles já estão indo para casa. Passaram o dia inteiro ouvindo Paulo. Quem teve de se converter foi convertido. Quem não teve está aqui com o coração duro. Mas note que Paulo não vai amaciar, como que dizendo, tudo bem, deixa para lá. Não, Paulo quer deixar muito claro que a descrença deles tem consequências gravíssimas para eles. E isso mostra, meus irmãos, que a pregação da palavra, a reação das pessoas,
elas precisam saber o que está acontecendo com elas e o que vai acontecer com elas no caso da reação de incredulidade. E isso requer coragem por parte do pregador, porque às vezes o pregador é levado a achar que ele precisa amaciar, que ele precisa melhorar as coisas e deixar as coisas mais suaves, mas não. Paulo mostra com todas as letras de que a pregação é dura. E uma vez sendo dura, precisa de coragem daquele que vai pregar, principalmente pregar para aqueles que rejeitam. Paulo faz isso no versículo número 25, dizendo: e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Paulo, então, no versículo número 25, vai dizer que o Espírito Santo falou por meio de Isaías. Eu quero que você veja, primeiramente, a forma como Paulo enxerga as Escrituras. Ele não vê a Escritura como um livro antigo que precisa ser atualizado. Ele vê as Escrituras como um livro divino. Ele diz, foi o Espírito Santo que falou. Isaías foi só um instrumento. Não é um homem falando, é Deus falando por meio desse homem. Ele diz, foi o Espírito Santo que falou por meio de Isaías. E aí ele cita no versículo 26 e 27 o texto de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Nesse texto, meus irmãos, em específico, eles sabiam, os judeus aqui sabiam, do que se tratava. No momento que Paulo começar a citar o texto de Isaías, eles sabem exatamente do que se tratava. Foi por causa da dureza e da incredulidade do coração daqueles homens que não ouviram a pregação de Isaías, que veio a condenação do Senhor e veio o cativeiro babilônico. Então o Senhor está dizendo que estava enviando pregadores, mas que o povo não ouviria. Daí ele usar o texto de Isaías como o próprio Jesus Cristo já usou lá atrás. Jesus já usou esse texto também para falar, quando foi perguntado para ele por que ele pregava em parábolas. E ele explicou dizendo que era para que as pessoas ouvissem, mas não entendessem. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu expus claramente as Escrituras. Eu expliquei em riqueza de detalhes as Escrituras. Eu disse para vocês as minúcias da palavra de Deus. Vocês não entenderam porque não quiseram. A incredulidade cegou os olhos deles. E agora Paulo vai dizer que essa própria incredulidade é a ação do Senhor. Vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Nota, queridos, que ele está dizendo que o problema é que eles não têm capacidade para poder discernir a vontade do Senhor. Lembre-se que entender a pregação não é uma ordem racional, não é uma questão cognitiva, não é uma questão de pensamento, é uma questão de Deus abrir os olhos. As pessoas podem entender o que o texto está dizendo, mas elas não aceitam o que o texto está dizendo. Elas sempre vão reagir de forma contrária ao que o texto está dizendo. O que o texto nos mostra, meus irmãos, é o apóstolo Paulo simplesmente trazendo o texto de Isaías para dizer, vocês ouviram, mas Deus não deu a vocês o entendimento. É por isso que no versículo 27 ele vai trazer o finalzinho do texto lá de Isaías capítulo 6, dizendo, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Eis o motivo dos ouvidos surdos e dos olhos cegos. O problema não é que eles não tinham entendido. Eles tinham entendido, eles não aceitavam. Eu costumo dizer que a Bíblia não é difícil de entender. A Bíblia é difícil de engolir, o que é completamente diferente. Reconhecer a verdade do Senhor, as Escrituras, é o ponto principal aqui. Mas eles têm o coração endurecido. É preciso, meus queridos, haver uma transformação do coração para que o Evangelho seja acolhido. Alguns aqui foram convencidos, persuadidos pelo Evangelho, porque o Senhor garantiu isso a eles. Mas esses outros não foram, porque o coração estava endurecido. Paulo diz, foi assim na época de Isaías. O coração endurecido deles impediu que eles ouvissem. O texto diz assim, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Paulo diz, eles não ouvem nem veem, porque o coração deles é duro. E ele termina dizendo, para que não entendam com o coração e se convertam. Notou aqui a ideia? Conversão não é quando a mente entende. Conversão é quando o coração entende. Quando o ser como um todo entende. Quando o interior é modificado. É preciso um novo coração para poder acatar a palavra. Nesse ponto, Paulo diz, eles não se converteram. E essa é a questão aqui. Para se converter, o coração precisa ouvir a palavra. Paulo está denunciando o coração deles, notou? Paulo está dizendo, o problema não é a pregação, o problema não é a clareza da pregação, o problema não é a qualidade da pregação, o problema é a dureza do coração. O
Quando as pessoas, meus irmãos, não querem entender, não querem receber a palavra, elas distorcem a palavra, elas invertem a ordem da palavra e elas se colocam contra a própria palavra. Isso é próprio de um coração duro. Um coração duro não experimenta a conversão. Porque a conversão se dá justamente quando esse coração é mudado. Paulo diz, citando Isaías, vocês não se converteram, porque o coração de vocês fechou os olhos de vocês, fechou os ouvidos de vocês, para vocês não ouvirem a palavra. E aí ele termina dizendo assim, e eles não se convertem, por mim sejam curados. A expressão curados aqui, usada lá em Isaías, é salvação, para que vocês não sejam salvos. Paulo diz, vocês não estão sendo salvos, porque o coração de vocês é duro, e o coração duro de vocês impede vocês de ouvir e de ver a palavra de Deus em Cristo Jesus sendo proclamadas. Essa ação deles, meus irmãos, fazia com que eles agora fossem condenados. Por isso mesmo, Paulo tem coragem suficiente para dizer que eles estão sendo rejeitados. Veja o versículo número 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus, ou seja, essa salvação que veio para vocês agora e que vocês acabam de rejeitar, foi enviada aos gentios e eles o ouvirão. Paulo está trazendo aquela ordem que ele vai também trazer nas suas cartas. Primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro para o judeu, depois para o gentio. Foi isso que Paulo fez em cada uma das cidades por onde ele passou. Primeiro pregava na sinagoga, depois pregava para os gentios. A menos que não houvesse uma sinagoga, como é o caso de Atenas, mas em qualquer outra circunstância, Paulo primeiro ia para a sinagoga. Uma vez eles rejeitando, Paulo ia para os gentios. O que Paulo está nos mostrando, meus irmãos, que o Senhor não fica sem a pregação e não fica sem cumprir o seu propósito. Que no final das contas, mesmo que haja rejeição, o evangelho vai continuar sendo proclamado. E Paulo diz com todas as letras, se os judeus rejeitam, os gentios vão recebê-la. Mas quanta coragem é necessário para se falar uma coisa dessa? Quanta coragem é necessária para dizer isso na frente daqueles que rejeitam a palavra do Senhor? Paulo com todas as letras diz, vocês rejeitaram a palavra do Senhor, vocês acabaram de assinar a sentença de condenação de vocês. Vocês não foram convertidos, vocês não foram salvos. Mas haverá um grupo que vai ouvir essa mensagem e eles sim serão salvos. Eles vão ouvir essa mensagem e eles vão acatar a palavra do Senhor. A reação dos judeus, versículo 29, foi embora. Partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Continuaram discutindo, brigando, mas nada de conversão real. O grande ponto que eu queria destacar aqui é a necessidade de pregadores corajosos para dizer o que tem que ser dito. Pregadores covardes, meus irmãos, adocicam a palavra. Pregadores covardes, eles modificam a palavra para ela não ser ofensiva. Pregadores covardes não anunciam condenação, eles só anunciam bênçãos e graça. O anúncio da condenação faz parte da proclamação do Evangelho. E os pregadores precisam ter essa característica. O Senhor é que vai mover os corações, é o Senhor que vai transformar os corações, é o Senhor que vai orientar a pregação, mas a pregação tem que ser proclamada de forma fiel. E para que ela seja proclamada de maneira fiel, ela precisa ser proclamada com coragem. É preciso dizer ao mundo a verdade do Evangelho de forma concreta. Às vezes a gente tem vergonha ou medo de ofender as pessoas. Nós não podemos esquecer, as pessoas ofendem o nosso Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro. Elas podem ser ofendidas um pouquinho com a pregação. Coragem para pregar o Evangelho, coragem para proclamar o reino, é o que é necessário a um pregador. Em último lugar, meus irmãos, proclamando o reino de Deus, em primeiro lugar, precisa ser feito com fidelidade. Segundo, precisa ser feito com coragem. Em último lugar, precisa ser feita com esperança. Às vezes, a rejeição à pregação do Evangelho pode gerar em nós, que somos pregadores, a perspectiva de que estamos falhando. Mas, na verdade, meus irmãos, o Senhor tem planos, e os seus planos incluem a rejeição de alguns mesmo. E eu preciso, então, manter a esperança. E é bonito o tom como Lucas encerra o seu livro nos versículos 30 e 31. Ele encerra dizendo que Paulo ficou 2 anos em Roma. Por que Paulo ficou tanto tempo preso em Roma, nós não sabemos. Há quem diga que é porque os acusadores dele de Jerusalém não foram até lá e que Paulo foi solto por falta de acusação. Dificilmente isso aconteceu. Naquela época não existia a presunção de inocência, na verdade a presunção era de culpa. Então não ter alguém acusando poderia tornar a situação de Paulo ainda pior.
Então, provavelmente houve sim um processo. Mas passaram-se 2 anos, que pode significar que por muito tempo esse processo se arrastou ainda. Primeiro para o pessoal chegar, ser ouvido, e depois para tudo ser deliberado. Mas o ponto é que foram 2 anos em Roma. 2 anos fazendo o quê? Pregando o evangelho, versículo número 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara. Nessa casa que Paulo estava morando, não era dele, não pertencia a ele, era alugada. E aí, meus irmãos, mostra a importância de uma igreja que financia o trabalho. Paulo não está trabalhando, Paulo não pode trabalhar, Paulo está preso em casa. Paulo não pode trabalhar. Quem alugou essa casa? De onde veio o dinheiro? Provavelmente irmãos que se organizaram, não só da igreja de Roma, mas de outras igrejas. Provavelmente a igreja de Roma não foi tão fiel assim. Paulo vai reclamar da igreja de Roma lá na segunda carta a Timóteo. Mas vinha de várias igrejas por onde Paulo tinha pregado o evangelho, doações para sustentar Paulo. Isso mostra a necessidade de ofertas para missões, de ofertas missionárias para o sustento do trabalho. Paulo está 2 anos preso sem poder trabalhar, mas o Senhor está mantendo financeiramente a ele no aluguel dessa casa. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe aqui, que mesmo por 2 anos preso, você pode pensar assim, que tristeza, que maneira ruim de encerrar. Timóteo poderia ter esperado mais um pouquinho e escrito que Paulo foi solto, mas não, o ponto aqui é onde recebia todos os que o procuravam. Vejam, meus irmãos, que o Senhor mostra uma porta de esperança enorme, porque o texto tinha acabado de dizer que um grupo foi embora, que um grupo não quis ouvir o evangelho, que um grupo esteve com o coração duro e não se converteu e foi-se embora. E Paulo foi muito duro com esse grupo. Mas agora o texto nos diz que vinham todos. Agora nós temos judeus e gentios vindo ouvir o evangelho. A casa de Paulo se tornou um centro de evangelização. A casa de Paulo se tornou um ponto de encontro para a pregação do evangelho. Pessoas vinham para lá. E não crentes vinham para ouvir o evangelho. Paulo não pode sair, mas o Senhor enviava pessoas para lá. O evangelho continua sendo proclamado, meus irmãos, sem nenhum impedimento. E é essa a grande questão aqui do versículo 31. Pregando o reino de Deus. Da mesma forma como começou lá atrás, ele diz que Paulo estava pregando o reino, proclamando o reino de Deus, testemunhando o reino de Deus. Ele fecha o texto dizendo ele estava pregando o reino de Deus. Pregar o reino de Deus é pregar Jesus Cristo, a salvação dos pecadores. É isso que é pregar o reino de Deus. Mas eu quero que você note que ele diz que ele pregava com intrepidez, com coragem, ele ainda com a mesma disposição, com força. Ele pregava a palavra para todos os que vieram ouvir, sem medo, mas observem, sem impedimento algum. Isso mostra a graça do Senhor, meus irmãos, aqui operando. Não só, primeiro, mandando pessoas para ouvir a Paulo. Segundo, dando força para Paulo pregar. Terceiro, não trazendo nenhum tipo de impedimento para essa pregação. Os romanos podiam simplesmente fechar a casa, tirar Paulo de lá, botar Paulo na prisão, e Paulo ficaria impedido de pregar. Mas a Bíblia nos estava mostrando que Deus estava abrindo essa porta. O próprio Deus tinha dito na pessoa de Jesus Cristo para Paulo que ele iria pregar em Roma. Então, Deus coloca Paulo no centro da cidade, numa casa, para que ele se torne o ponto de encontro de pessoas para ouvir o evangelho e a partir daquela praça, por uma pessoa prisioneira, o evangelho possa ser proclamado. Paulo vai dizer mais tarde que ele estava preso, o evangelho não. O evangelho estava sendo proclamado e Paulo, daquela casa de onde ele estava, com intrepidez, ele, sem impedimento por parte dos romanos, proclamava o evangelho. O texto diz, ensinando as coisas referentes a Jesus Cristo, ensinando a palavra do Senhor, comunicando a palavra do Senhor. Às vezes as circunstâncias podem ser difíceis, às vezes as circunstâncias podem parecer dificultar a pregação do evangelho, mas na verdade não. O que o texto nos mostra, meus irmãos, nesse tom esperançoso, é que Deus não permite que o seu evangelho seja trancafiado. Trancaram as igrejas por 2 anos, durante a pandemia. O evangelho foi proclamado nas redes sociais, na internet. O Senhor sempre encontra uma maneira do seu evangelho estar livre. Sempre há esperança para a proclamação do evangelho do Senhor. Ela sempre estará lá. E o povo de Deus, os pregadores em especial, não podem ficar desesperançosos porque de repente um regime mais autoritário está estabelecido no país, que existe uma ditadura estabelecida no país e a gente vai ter dificuldade para a pregação do evangelho. Nós já temos, não faz a menor diferença se será feita às escuras ou se será feita claro, se será feita escondido, se vai ser feita à rua. Mas a questão toda aqui é que o evangelho sempre vai ser pregado, e essa esperança, meus irmãos, de expandir a pregação do evangelho para todos os cantos é que deve mover o nosso coração.
nós pregamos, meus irmãos, porque o Senhor, Ele nos deu a garantia de que o seu Evangelho iria chegar em todo canto. Nada pode frustrar o plano de Deus em pregar o Evangelho. Com toda a angústia aqui, prisões, naufrágios, dificuldades, Paulo está em Roma, pregando do jeito que Deus queria, e o plano foi concretizado. Nós temos esperança de que enquanto o Senhor desejar que nós estejamos pregando, Ele vai garantir as condições para que esse Evangelho continue sendo propagado. Essa é a nossa esperança. O texto cristão nos mostrou, meus irmãos, 3 características então desse pregador que proclama a palavra do Senhor aqui no texto, enquanto Deus realiza o seu projeto. E isso se torna um desafio para nós também. Como membros da Igreja de Cristo, eu e você, não os pastores, missionários, mas todo cristão tem a obrigação de pregar o Evangelho de Deus com fidelidade. Não, meus irmãos, o que nós vemos na TV sendo pregado por muitos pregadores não é o Evangelho. O que nós vemos em muitas igrejas evangélicas por aí não é o Evangelho. É qualquer outra coisa, é ideologia, é moral, é qualquer coisa, mas menos Evangelho. O Evangelho é a exposição fiel da palavra. E esse é o convite que nós fazemos para os irmãos, para as pessoas aqui. Que cada um de nós que estamos aqui, meus queridos, que já conhecemos a Cristo, sejamos proclamadores fiéis da palavra do Senhor. Que nós sejamos hábeis em abrir as Escrituras e pregar a Escritura. É estranho ver alguém que se diz cristão e não prega. Se ele não prega, ele não é cristão. Porque todo cristão foi chamado pelo Senhor para pregar. Nós somos chamados, então, meus irmãos, a sermos fiéis nessa pregação. Pregar o Evangelho fiel é o que transforma. Um Evangelho distorcido, um Evangelho mexido, um Evangelho deteriorado, não é Evangelho, é podridão. O Evangelho é a exposição fiel das Escrituras, mostrando Cristo Jesus para a salvação dos pecadores. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio é sermos proclamadores do reino com fidelidade. Mas o segundo desafio que o texto nos mostra também, meus irmãos, é que nós precisamos ter de coragem para pregar esse Evangelho. E às vezes a covardia se dá não porque temos medo de ser preso, não porque temos medo de grandes eventos acontecerem. Às vezes é só com medo do vizinho ficar com raiva. Às vezes é só com medo do vizinho ficar com cara feia. E por medo das pessoas nós não pregamos. Isso é covardia. E a Bíblia nos diz que, lá no livro de Apocalipse, que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Covardia, meus irmãos, não faz parte do coração do pregador. E todo cristão foi chamado a pregar com coragem. E se rejeitarem a mensagem do Evangelho, que pode acontecer naturalmente, que tenhamos a coragem de dizer para eles quais são as consequências de rejeitar o Evangelho. O Evangelho adocicado de Jesus te ama não é o Evangelho. O Senhor nos convida a dizer para o mundo que eles estão em pecado e que eles precisam se arrepender e crer em Jesus Cristo para ter os seus pecados cancelados. Sem arrependimento, meus irmãos, eles não serão perdoados. Eles precisam saber que precisam do Evangelho do Senhor para denunciar o pecado deles. Eles precisam saber que estão em pecados. Mas se nós não temos coragem de dizer para o mundo que isso é pecado, não faz sentido pregar. A pregação parte, primeiro, com uma denúncia de pecado, para que haja convicção do pecado e haja então arrependimento. Nós temos que ser corajosos para proclamar a mensagem do Senhor. Mas, em último lugar, esperançosos. Porque mesmo que haja rejeição, mesmo que hajam dificuldades, Jesus Cristo nos prometeu que esse Evangelho será pregado em todas as nações até que venha o fim. Nós somos estimulados então a pregar, sabendo que é o Senhor quem abre as portas. É o Senhor que conduz todos os eventos. Não foi a força de Paulo, não foi a força de Pedro que fez o Evangelho chegar até aqui. Foi o Senhor que esteve conduzindo. Nós temos a esperança de um Deus que está conduzindo toda a história, controlando todas as coisas, para que o seu Evangelho chegue em todos os lugares. Precisamos somente confiar, ter a esperança em Deus, de que Ele se responsabilizará pela pregação do seu Evangelho. O Senhor está fazendo uma grande obra e não encerrou aqui. O livro de Atos não termina, notaram? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda hoje, em 2025, está continuando esse Evangelho. Nós continuamos o livro de Atos. Nós continuamos proclamando o Evangelho e Cristo continua a operar nesse caminho. Eu e vocês somos convocados a sermos agora continuadores da obra do apóstolo Paulo. Eu e vocês somos chamados a proclamar o reino de Deus. Proclamar o reino de Deus com fidelidade, proclamar o reino de Deus com coragem, proclamar o reino de Deus com esperança. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nos é dado, nesse momento, de entendermos como o Senhor tem um projeto magnífico de pregação do Evangelho. É o Senhor que está fazendo a obra. E nós somos privilegiados, Senhor, em fazer parte dela. Por isso, Senhor, dá-nos forças para que possamos proclamar o Teu Evangelho com fidelidade. Não distorcemos a Tua palavra enquanto proclamamos, Senhor. Não permita que sejamos covardes a ponto de distorcê-la ou de nos calarmos,
mas ajuda-nos, ó Senhor, a ter coragem suficiente para proclamarmos, inclusive, que os pecadores precisam se arrepender. Enche o nosso coração de esperança, para sabermos que é o Senhor que está conduzindo a obra, e se o Senhor começou essa obra, o Senhor vai terminar. Dá-nos graça nesse sentido, nós te rogamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. É muito bom estar com vocês toda quinta-feira aqui estudando a palavra do Senhor. Nós encerramos aqui mais um livro, todo o livro de Atos dos Apóstolos. Coisa boa, né? Estudar a palavra do Senhor. Você já pode dizer agora que já leu e já estudou o livro de Atos inteiro. Se você deseja ler ou estudar outros livros, nós temos aqui em nosso canal, lá na playlist, uma série de sermões e estudos em vários livros da Bíblia. Você pode percorrer um livro inteiro da Bíblia, seguindo os estudos, e as pregações estão todas lá gravadas. Então, se organize e faça isso, tá bom? Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui em nosso canal. Assim você vai estar sempre acompanhando nossos estudos, e sempre que nós estivermos lançando um vídeo, você vai ter acesso. E aí você decide se quer estudar naquela hora, se você quer ouvir depois, tá bom? Se você já está inscrito, não se esquece, comenta aqui embaixo, comenta como foi a experiência de ficar aí esses meses estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Comenta o que aconteceu, como você se sentiu, fala um pouco sobre sua experiência em estudar Atos dos Apóstolos. Próxima quinta-feira, se Deus quiser, eu leio o comentário de vocês, tá bom assim? E curte também os nossos vídeos. Quando você curte os nossos vídeos, você está dizendo para o YouTube que esse material é interessante, e ele começa a publicar para outras pessoas. Compartilha no seu WhatsApp, no seu Instagram, lá no seu Facebook. Compartilha essa mensagem para que outras pessoas possam também ouvir. Quem sabe alguém está precisando ouvir a palavra do Senhor, e você vai ser esse instrumento para levar essa palavra a essas pessoas também. Se você é aqui de Recife, sempre a gente vale a pena lembrar, todo domingo de manhã, às 9h30 da manhã, nós estamos ali na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, reunidos para adorar o Senhor às 9h30. Em seguida nós temos escola dominical, e às 6 horas da noite nós temos culto também, tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.